que estiveram intercedendo, e foi uma bênção, graças a Deus a cirurgia um sucesso, foi removido o cálculo renal, e nós recebemos alta no domingo tarde, por volta de 2 horas da tarde. O médico nos pediu 48 horas de repouso absoluto, e por isso não viemos no domingo noite. Mas no domingo noite recebemos a visita de alguns amigos, e eles ficaram lá em casa, a gente conversou até umas 10h30, 11 horas, 23 horas, e quando eles foram para casa eu comecei a sentir uma forte dor na cabeça, que era uma cefaleia pós-RAC. É uma dor que você sente, isso acontece com algumas pessoas que recebem anestesia. E aí fiz contato com o urologista e depois fiz contato com o anestesista, e ele nos passou alguns medicamentos. E nós passamos esses 3 dias deitados, sem conseguir se levantar, porque você não consegue levantar-se acima de 1,5 metro. Você tem que ficar sempre deitado, com os olhos fechados. E aí, mais difícil que sentir a dor de cabeça era não poder ler nada. Passar um dia sem ler era quase que impossível. Mas eu consegui sobreviver, graças a Deus, né? Então, passamos esses 3 dias, e aí estamos recebendo medicamento, acompanhamento médico. Eu amanheci hoje bem melhor. Ontem eu tomei um comprimido pequeno, irmãos, e aí eu dormi hoje até 11 horas da manhã. Eu acordei, almocei e dormi até 3h30 de novo. Então, se eu dormir durante o sermão, os irmãos me acordem, viu? Em nome de Jesus. Tá certo? Então, eu estou bem melhor. Eu não sei se é por causa do sono ou por causa do comprimido, mas eu tenho certeza, irmãos, que não vai precisar passar pelo novo procedimento, né? Eu teria que passar por um novo procedimento sábado, que seria fazer uma punção, né? Retirar o sangue do braço e colocar na coluna, para poder passar essa dor. Mas as orações da noiva, do cordeiro, já entraram com providência, e eu estou aqui, graças a Deus. Então, talvez eu pregue hoje parecido Robocop, que eu não estou podendo olhar muito para o lado, e os irmãos sabem que eu me movo muito, mas eu estou conseguindo falar bem, e eu não poderia perder esse culto. Eu estava com muita saudade dos irmãos, muita saudade. Eu, sinceramente, irmãos, não sei como alguém consegue passar 2 semanas sem vir à igreja, porque não quer vir. Porque não tem lugar melhor do que este. Há muita vida nesse lugar. E como é bom estar nesse lugar. Como é bom estar nesse lugar. Eu estava com muita saudade dos irmãos, e digo isso, e Deus que pesa os corações e põe em balança as nossas palavras, sabe da sinceridade do meu coração. Eu estou muito feliz em vê-los, muito feliz. Queridos, hoje nós vamos começar algo que para mim é particularmente muito importante. Eu queria anunciar aos irmãos que próximo fim de semana nós estamos em festa, teremos a grande festa de missões, congresso de missões. Haverá trabalho sábado manhã, tarde e noite, domingo manhã e domingo noite. Então, vai ser um fim de semana de muitas bênçãos, muitas experiências, e os irmãos estão convidados a estarem usufruindo das muitas experiências missionárias que serão vivenciadas aqui no próximo fim de semana, tá certo? Eu pediria só que no decorrer do culto alguém me trouxesse o cartaz, para que a gente possa no final do culto fazer uma leitura pormenorizada do que estará acontecendo no próximo fim de semana. Meus irmãos, hoje eu queria pedi-los para ficar de pé. Nós vamos dar início hoje a um tipo de trabalho que eu considero ser o mais eficiente para a igreja. Os irmãos não fiquem preocupados. O pastor vai pregar mensagem sequenciada, é cansativo, é metódico. Não é. Nós não vamos, irmãos, ministrar mensagens sequenciadas, versículo a versículo, explicando a história. Não nos interessa traduzir informação, porque o conhecimento não se dá pelo muito falar e pela reunião de muitas coisas. O conhecimento se dá pelo desejo de obedecer aquilo que se está ouvindo. Às vezes é melhor ouvir uma única frase profética, e essa frase ser colocada em prática, do que ouvir 20 sermãos extraordinários e nada disso fazer efeito na nossa vida. Amém? Então nós vamos começar hoje a estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Mas nós não vamos estudar versículo a versículo. Nós vamos estudar Atos dos Apóstolos a partir da visão dos personagens desse livro. Hoje nós vamos estudar o que é o Evangelho na perspectiva do coxo.
O primeiro milagre da igreja primitiva após a descida do Espírito Santo. E aí depois nós vamos estudar esse evangelho na perspectiva do Estevão, na perspectiva dos filósofos, na perspectiva de Abraão e de José, na perspectiva de Dorcas, na perspectiva de Cornélio, de sorte que nós vamos pensar Atos dos Apóstolos a partir do óculos e do olhar das pessoas que vivenciaram os milagres de Deus. Amém? Eu não tenho dúvida que você vai ser muito abençoado, porque eu fui muito abençoado enquanto estava pensando e construindo através de Deus e de sua presença aquilo que nós estaremos refletindo nesta noite. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia com amor. E aí, como nós vamos começar no capítulo 3, eu vou passar aqui uns 7 minutos falando sobre o que é o capítulo 1 e 2, para que os irmãos estejam situados e no final nós tenhamos uma visão completa do que foi o livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 3, versículo 1, quem encontrou diga amém. Vamos fazer a leitura alternada e vamos ler até o versículo de número 8. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, todos. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra que é preciosa. Nos aproximamos de Ti com muito temor nessa noite. E pedimos-te, ó Deus, pelos corações que aqui estão, pedimos-te a Tua orientação, o Teu Espírito sobre nós, a Tua palavra vivificante, a Tua graça restauradora, que seja uma noite abençoada e que nós possamos ouvir-te de forma clara. É o que pedimos-te e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Podeis sentar, meus amados. Atos dos Apóstolos, um texto histórico, escrito por Lucas. É quase unanimidade entre os especialistas em Novo Testamento, que Lucas, o médico, foi quem escreveu Atos dos Apóstolos. Ele escreve um grande compêndio histórico, pesquisa de campo. Ele entrevista vários homens que tiveram uma oportunidade de ver, tocar e ouvir o mestre pessoalmente, e ele reúne essas informações, e então ele prepara um primeiro tratado, que é o terceiro evangelho, o evangelho de Lucas. E depois de preparar esse primeiro tratado, ele prepara agora um outro tratado, que é um tratado apologético. O que é um tratado apologético? É um tratado de defesa da fé. O objetivo de Atos dos Apóstolos é gerar defesa, é mostrar ao Império Romano que a igreja não era letal ao Império. Quando Lucas se apropria dessas informações para falar sobre os feitos de Deus, por meio do ministério de Pedro inicialmente, depois o ministério de Paulo, fala sobre Barnabé, fala sobre Timóteo, mas mais pormenorizadamente sobre Pedro e Paulo. E quando ele se apropria desse texto e desse tratado para escrever a esse homem, chamado Teófilo, que acreditam-se que era um grande cidadão, um cavalheiro de Roma, alguém de extrema proeminência, e você vai ver isso
no início do livro, quando ele fala sobre o primeiro tratado, referindo-se ao primeiro evangelho, ao evangelho, e agora ele está escrevendo ao excelentíssimo Teófilo. E por que acreditamos que ele era um cidadão cavalheiro de Roma? Porque essa expressão excelentíssimo no primeiro século era aplicável somente aos cavalheiros em Roma. Então, existem alguns teólogos que dizem que o nome Teófilos é derivado da expressão grega theos, Deus, philos, philie, amigo. Então Lucas está escrevendo aos amigos de Deus, mas isso não tem sentido. Ele está escrevendo a uma pessoa. E o objetivo de Lucas não é outro, Justus González, um dos mais extraordinários escritores do Novo Testamento. Ele se apropria dessa verdade, eu acredito ser ela, sim. O objetivo principal do texto é mostrar para Roma que a igreja não é problema. E aí ele vai até um homem que tinha extrema proeminência e capacidade de se aproximar do imperador, inclusive, e apresenta a ele um tratado que foi um discurso bem preparado, bem reunido e com provas incontestáveis que a igreja não estava ali para se voltar contra o Império Romano. A igreja estava ali para viver o evangelho do Cristo e o evangelho do reino de Deus. Então é para isso que a igreja escreve, e logo no primeiro capítulo a gente aprende sobre essas questões. Logo no primeiro capítulo a gente aprende sobre o que os anjos nos ordenam a fazer. A Bíblia diz que Jesus é assunto aos céus, e quando Jesus é assunto aos céus, os anjos dizem uma segunda mensagem. Vocês lembram que o anjo há poucos dias havia dito uma mensagem? Aproximadamente 40 dias anteriormente, Jesus estava ressuscitado, e aí foram no sepulcro, e Jesus disse: não vão ao sepulcro. Vocês não podem buscar no lugar dos mortos aquele que já não está mais lá. Vocês estão procurando Jesus no lugar errado. Procurem Jesus no lugar da vida, e não no lugar da morte. E aí agora os mesmos discípulos estão olhando atemorizados, ababaquados, com a boca aberta, encantados com a realidade do Cristo que está sendo assunto aos céus, e os anjos dizem: não olhem para os céus. Vocês estão olhando para o céu do mesmo jeito que estavam olhando para o sepulcro. E eu digo para vocês, que da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Se vocês ficarem olhando para o céu, pensando que as coisas de vocês vão se resolver, pensando só no céu, vocês estão enganados. Vocês têm que pensar em Jerusalém, vocês têm que pensar em Samaria, vocês têm que pensar na Judeia, e vocês têm que pensar até os confins da terra. E quando vocês lembrarem de Jesus, lembrem-se que ele vai voltar e vai fazer muita coisa por vocês nesse lugar. Amém? Então, o anjo faz essa correção escatológica, que a igreja ela não deve estar pensando somente no celeste por vir, pensando somente no pós-morte. A igreja tem que pensar no aqui e pensar no agora. E aí às vezes nós passamos a vida toda imaginando que o evangelho vai começar quando a gente morrer. Conversa. O evangelho começa quando a gente aceita Jesus, quando o arrependimento bate a porta da nossa alma, quando confessamos os nossos pecados e recebemos o perdão de Deus. Amém, queridos? É aí que o evangelho é inaugurado nas nossas vidas. Amém. É aí que o evangelho é inaugurado nas nossas vidas. Então, nós precisamos ter essa consciência. E aí, depois desse primeiro momento, que é a ascensão de Jesus, Jesus é assunto aos céus, nós temos a descida do Espírito Santo, Atos capítulo de número 2. E na descida do Espírito Santo acontece um evento extraordinário. Homens que falavam a língua aramaica, de repente começam a falar várias outras línguas, mais de 80 aproximadamente. E aí, essas muitas línguas que eles começam a falar, geram um burburinho enorme na festa do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, porque havia gente de todos os lugares aglomerados na cidade de Jerusalém. Quando eles escutam as pessoas falando em outras línguas, eles escutam elas falando nas línguas nativas. E é interessante isso, porque tem gente que pensa que esse evento de Atos dos Apóstolos 2 é o mesmo evento de Corinto, mas não é. A glossolalia, o falar em novas línguas, é um evento para agora, é um evento para hoje. Esse evento do Atos dos Apóstolos foi um evento isolado, único. E qual era o propósito desse evento? Nos revelar simples e profundamente que o evangelho deve ser pregado a todas as línguas, a todos os povos e a todas as nações. Amém, queridos? Deus poderia fazer os judeus falarem aramaico e eles ouvirem em outra língua. Não poderia? Mas não foi isso que Deus fez. Deus fez eles falar em outra língua, porque o evangelho tem que ser pregado a toda língua, a todo povo, a toda tribo e a toda nação.
Isso é multiforme sabedoria de Deus. Então, se você pensa que tudo que você reflete sobre Deus e pensa sobre Deus é o perfeito, você não está compreendendo o Evangelho. O Evangelho é pregado a todos os povos, a todas as tribos, a todas as línguas e a todas as nações. E Deus não cabe em uma única cultura. Amém, queridos? Deus é Senhor, poderoso e majestoso. E a sua revelação é plena, completa e construtiva. Ela vai se construindo à medida que o tempo vai passando. Ela vai se processando e se construindo. Então nós precisamos ter isso em mente. O objetivo desse evento é revelar que o Evangelho é para todas as nações e para todas as línguas. O objetivo desse evento não é revelar que a igreja fala em novas línguas. Para isso nós temos vários outros textos de Atos, temos textos de Romanos e temos textos de Coríntios que fala sobre a continuidade do falar em novas línguas do evento da glossolalia, que nós cremos como promessa de Deus e como evidência para os dias atuais. Mas esse evento específico, qual é a diferença de um para o outro? As línguas estranhas era preciso intérprete. Esse evento as pessoas ouviam falar claramente em sua própria língua. E então a igreja é estabelecida, eram 119, a Bíblia diz quase 120, então posso dizer 119. Eram 119 reunidos ali no tabernáculo, orantes, e aí quando a promessa recai sobre eles, a Bíblia diz que eles começam a falar em línguas como que de fogo, a expressão é línguas inflamadas, e então, a partir daquele momento, eles começam a mudar as suas armas. O Pedro agora já não usa mais a espada para arrancar a orelha de Malco. O Pedro agora se utiliza da espada do Espírito para fazer as pessoas crerem que Jesus é poderoso, extraordinário e maravilhoso. Revestidos como Espírito, a igreja agora sai. E quando a igreja sai, ela sai inicialmente, não porque Deus ordenou, ela sai inicialmente porque Deus levantou leigos para fazê-lo. Não pensem os irmãos que os apóstolos do Cordeiro, os 11 apóstolos sobreviventes que ali estavam após receber a instrução, quando Jesus é assunto aos céus e o Espírito desce, ele sai pregando. Não é assim. Deus usa os diáconos e Deus levanta os leigos. E eles saem pregando o Evangelho, aí depois Pedro e João saem instruindo. Mas Deus levou esse Evangelho a partir de pessoas simples e singelas, que estavam com o coração cheio de candura, e com o coração cheio de amor e de desejo de proclamar o Evangelho de Jesus. E onde estavam os apóstolos nesse primeiro momento? Em Jerusalém. A igreja de Jerusalém permaneceu em Jerusalém e os apóstolos também em Jerusalém. Somente quando Filipe sai e começa a pregar o Evangelho é que os apóstolos começam a sair para instruir aqueles que estavam ouvindo o Evangelho. E o que eles faziam em Jerusalém? Eles mantiveram algumas práticas do judaísmo. Dentre elas a prática da oração. Isso foi um problema que foi resolvido lá no concílio e a gente vai chegar lá e vamos conversar sobre isso durante esse período. Mas a prática da oração era uma prática comum entre os judeus. Eles oravam 3 vezes ao dia. Eles oravam às 9, eles oravam meio-dia e eles oravam às 3 horas da tarde. O dia judeu começa às 6 horas da manhã e termina às 18 horas. De 18 às 6 é a noite. Quando a Bíblia diz que era a 9ª hora, é porque era às 3 horas da tarde. E quem estava subindo para orar? O discípulo amado do mestre, chamado João, aquele que ouviu o coração de Deus pulsando. O único homem que ouviu o coração de Deus pulsando foi João. Ele reclinava a cabeça no peito de Jesus quando Jesus falava com ele. E o outro foi Pedro, nada menos que o pastor dos apóstolos, aquele a quem Jesus incumbiu a responsabilidade de pastorear os seus líderes. Olha que interessante. Então nós temos os 2 maiores líderes da igreja que estão subindo 3 vezes ao dia para orar. E onde? No templo. Segundo o costume judaico, eles faziam isso 3 vezes ao dia. Eles já não estavam mais ligados ao judaísmo, o cristianismo agora prorromperam uma grande verdade nos seus corações, mas eles continuavam subindo para orar e para falar com Deus. E diz a Escritura Sagrada que quem subiu para orar foi Pedro e João. E quem era Pedro e João? Pedro e João eram sócios no negócio da pesca. Olha que legal. Pedro e João foram aqueles que saíram para evangelizar Samaria juntos.
Pedro e João eram os amigos mais próximos. Sempre que Jesus os via, eles estavam perto. E você vai ver em todo o Novo Testamento, Pedro e João andando junto. Isso é evangelho. E a gente precisa pensar sobre isso. Evangelho não é apenas chegar em uma comunidade e passar a obedecer regras que foram instituídas e definidas por essa comunidade. Evangelho é a capacidade de viver com gente boa, com gente bacana, com gente agradável, com gente com quem nós queremos partilhar a vida e partilhar todas as nuances da nossa história. Evangelho é você chegar nesse lugar e se sentir acolhido, independente dos seus defeitos, se sentir acolhida, independente de suas imperfeições. Evangelho é a consciência de que todos nós precisamos de acolhimento e todos nós somos imperfeitos em Cristo Jesus. Ele é que é o bondoso, misericordioso e que gera em nós o poder e a graça necessária para a gente viver. Mas o evangelho se faz a partir da relação de amizades sinceras. Observe que o Senhor Jesus está nos dando um sinal do reino, e o sinal do reino é que 2 amigos subiam para orar juntos. Nós precisamos pensar nisso, porque não tem sentido ter igreja se nós não temos igrejas de amigos. Não tem sentido ter mesa se não é agradável sentar à mesa. Não tem sentido estar no ambiente se esse ambiente não é um ambiente onde as pessoas do ambiente são mais importantes do que o próprio ambiente. A beleza de estar aqui hoje não é por causa do mármore dessa igreja. A beleza de estar aqui hoje, depois de uma semana distante, é por causa de vocês. Eu conheço vocês há 1 mês e alguns dias, mas existem pessoas aqui que eu tenho um profundo amor e um profundo respeito, porque já partilhei de questões da minha intimidade, já ouvi sobre questões da intimidade, já conversamos sobre assuntos que dizem respeito à vida, nós já conversamos sobre coisas que dizem respeito ao futuro, ao passado, ao presente. As nossas vidas já se tocaram, a verdade, a pureza, a beleza na relação, a verdadeira amizade se estabelece. Isso é evangelho. O evangelho é o lugar onde gente amiga se reúne para sentar na mesma mesa. O evangelho é o lugar onde a gente se senta com gente amiga. Bendito seja o nome de Jesus. Pedro e João eram amigos e permanecem sendo. E eu digo aos irmãos, quem chegar e for recepcionado nessa igreja, pode encontrar uma igreja com uma pregação, pode encontrar uma igreja com uma pregação sólida, pode encontrar uma igreja com uma música divina, pode encontrar uma igreja com um ambiente aconchegante, com um horário organizado, com grupos bem ordenados, mas tudo isso não terá efeito se ela não encontrar nesse ambiente gente amiga. Quem se converte precisa de Bíblia, jejum e oração, mas antes de tudo isso precisa de gente amiga para estar do lado. Você sabia disso? Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer assim: Deus quer que você seja amigo de alguém. Deus quer usar você como instrumento de Deus para você ser amigo de alguém que se converteu, e você vai cuidar dessa pessoa e vai gerar essa pessoa em Cristo. A vida de Deus nasce na igreja quando a amizade se estabelece. E aí, queridos, a Bíblia diz que eles subiam ao templo, 2 amigos, para orar. Pastor, quem estava orando era Pedro e João. Irmão, se Pedro e João tinham que orar 3 vezes por dia, a gente está numa situação difícil, viu? O Pedro, irmão, era pastor dos apóstolos, e o João era amigo, era assim, ó. Era amiguinho de Jesus. Você sabe que é amigo mesmo, assim, daquele bem próximo. O João era assim. O João era tão amigo de Jesus que quando alguém queria arrancar alguma coisa de Jesus e não conseguia, diz assim: manda João pedir. Quando João pede, ele diz. É sério, né? E eles oravam, porque a oração é o sustentáculo das nossas vidas, porque é na oração que nós encontramos alento e direção. Charles Spurgeon disse: eu me aproprio muito mais do meu quarto de oração do que da minha biblioteca, porque na biblioteca eu conheço sobre alguns homens, na oração eu conheço o próprio Deus, eu falo com o próprio Deus, eu vivo o próprio Deus, eu experiencio o próprio Deus, e na oração eu me apresento como sou, porque estou diante daquele que tudo conhece.
E aí, queridos, a Escritura diz que enquanto eles subiam para orar, a Escritura diz que a porta do templo, e essa porta era a porta chamada Formosa. Olha o que o texto diz. Era levado um homem. Era levado. Sabe quanto tempo? 40 anos. Há 40 anos aquele homem era levado. Você conhece gente assim? Eu conheço, já me encontrei com muita gente assim. Gente que se acostumou com a mediocridade. Gente que se adaptou com o estado de escravidão. Gente que não desenvolve uma espiritualidade consciente. Gente que precisa ser levado durante toda a vida e toda a história. Gente que passa 30 anos na igreja e continua enfrentando problemas de adolescentes. Aqui não tem nenhum não, irmão, só nas outras igrejas que tem. Gente que tem que ser carregado. Nós temos que ter cuidado para não gerar nenhum tipo de escândalo. Temos que ter cuidado com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com o que vamos beber, aonde vamos colocar a planta do nosso pé. A Bíblia diz que nós temos que fugir inclusive da aparência, não é nem do mal. Mas se você está na igreja há 30, 40, 50 anos e está preso a problemas mínimos, o Espírito de Deus está reservando essa noite para dizer para você que você precisa exercitar uma espiritualidade independente. Eu não vou para o culto de doutrina não, só porque o pastor está doente. Talvez o pastor nem vá. Você está pensando que tem crente que não veio hoje por causa disso, não? Tem, irmão, tem crente que não vem porque pensa que o pastor não veio. Aí vai folgar, vou folgar de Jesus, tirar uma folga de Jesus. Aí quem não vem, perde. Não é assim, irmãos? Porque a igreja não precisa que o pastor esteja presente para ele agir e para que a graça dele se estabeleça. Se Deus quiser usar irmãos ou irmãs que não sabem manusear bem a Escritura, mas que tem o Espírito de Deus para gerar vida nesse lugar, Ele levanta e usa para a glória do nome dEle, porque esse povo é dEle, essa igreja é dEle, e nós somos cuidados por Ele. Agora nós precisamos desenvolver uma espiritualidade que não esteja apegada a outros. Porque eu queria saber o que o irmão pensa. Não importa. O que você pensa? Qual é a experiência que você tem com Deus? O quanto você conhece do seu Deus a partir da Escritura Sagrada? Por que as suas escolhas precisam ser pautadas e legitimadas por outro? Se Deus deseja desenvolver uma intimidade contigo, você não precisa ser levado a vida toda. Deus deseja te carregar no colo. Mas é Deus quem faz isso e não outro. Glória a Jesus de Nazaré. Nós não podemos viver uma espiritualidade dependente de outras pessoas. Nós temos que desenvolver uma espiritualidade consciente. Porque, meu irmão, se a nossa espiritualidade depende... Eu conversava hoje com um irmão, e o irmão me contava que... pastor, tem um casal que está sem querer ir para a igreja. E por que está sem querer ir para a igreja? Não, porque o líder mudou, o líder da igreja que ele estava mudou, e aí a esposa do obreiro não está mais querendo ir para a comunidade. E aí, irmãos? Se eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, nem qualquer outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus. Um líder muda e alguém muda. Amém, irmãos? Nós precisamos desenvolver uma espiritualidade a despeito de qualquer mudança. Nós precisamos desenvolver uma espiritualidade. É porque aquele pastor ali, eu não estou gostando dele não. Estou indo com a cara dele não. Nem precisa. A sua relação é com o seu Deus. Ore para Jesus mudar o coração do seu pastor. Amém, irmãos? Ore para o dono da igreja tratar e trabalhar. Ele é Senhor de todas as coisas. Mas todos nós temos que desenvolver uma espiritualidade peculiar, pessoal.
Esse camarada há 40 anos levado. Olha que situação, isso é crítico. Segundo, coxo de nascença. Pastor, mas ele foi um homem marcado pelo sofrimento. Sim, foi. Mas não é o sofrimento quem define a nossa vida. Existem pessoas, irmãos, que são marcadas por problemas do passado, porque cometeram um pecado há 30 anos atrás, ainda hoje são regidas por esse pecado. E existe, irmãos, uma opressão sobre a vida de algumas pessoas, porque elas não conseguem se perdoar. É como esse coxo, adaptados a uma realidade de aprisionamento. E essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho não é que você seja um coxo que ande. A proposta do Evangelho é que você, sendo um coxo e sem poder andar, tem motivos para celebrar e para bendizer a Deus. Olha o que a Escritura diz: o qual punha diariamente a porta chamada Formosa para pedir esmolas. O cara ia 40 anos na igreja, para quê, irmãos? Para pedir. Você já viu o crente assim? É igual sanguessuga. Jesus me dá. Oh, Jesus, mais um pouquinho. 40 anos só pedindo, gente. Sempre pedindo. Pastor, você não está sendo descuidado em fazer a exegese do texto? Não, irmãos. Não há ninguém em estado de miséria tão elevado a ponto de não ter um dia em que você dê, em que você entregue. Pastor, mas a pessoa é pobre. E quem foi que disse que a gente só entrega dinheiro? Existem pessoas pobres e necessitadas nessa igreja, que tem um abraço cheio de vida e de verdade. E Deus deseja usar você para abraçar gente, para cuidar de gente nesse lugar, para a glória do nome bendito dEle. Bendito seja o nome de Jesus. Mas ele acostumou-se à mediocridade, ele ia só para pedir. Sabe qual é a proposta de Deus? É que a gente vem aqui para celebrar Ele. Os nossos corações não devem estar turbados, angustiados, preocupados. Os lírios se vestem muito bem. Salomão não conseguiu se vestir como nenhum deles, disse Jesus. Nós devemos aprender a descansar o nosso coração, porque esse problema que você já apresentou 3 vezes a Ele, só hoje à noite, Ele já sabia desse problema antes dele nascer. Então descansa o teu coração nessa noite, agradece e celebra a Ele por tudo que Ele tem feito na tua vida. Apresenta-te como adorador nessa noite, bendiz ao Senhor, porque Ele tem cuidado da nossa vida e cuidado da nossa história. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa interessante. E vendo ele a Pedro e a João que iam entrando no templo, implorou que lhe desse esmolas. O evangelho na ótica do coxo. Durante 40 anos as pessoas entravam, mas naquele dia o evangelho estava entrando. Porque se o evangelho é uma pessoa, Cristo, e se nós somos pequenos cristos, nós somos o evangelho. Amém, irmãos? Durante 40 anos, o que entra ali não resolve, apenas alivia. Porque durante 40 anos ele permanece na mesma situação de pedinte. O problema da esmola é que a pessoa recebe a esmola, mas no outro dia ela precisa voltar para recebê-la de volta. E a proposta do evangelho é diferente. A proposta do evangelho é diferente de todas as demais ofertas. Tem muita gente que vive com esmolas nesse mundo. Quantos jovens vivendo a partir das esmolas que a droga dá, que o sexo ilícito pode apresentar, que os prazeres imediatistas colocados à mesa podem lhe proporcionar. Quantos e quantos homens
deixando suas esposas em busca de aventuras. Quantas e quantas mulheres em busca de aventuras estranhas. Isso é esmola, meu irmão. Isso é esmola. Essa palavra tem endereço certo. E eu quero dizer para você que isso é esmola. Não vai resolver o seu problema. Você não precisa de esmola, você já recebeu um presente. O nome do presente é Jesus Cristo, Filho de Deus. Você recebeu o próprio Pai em pessoa, na pessoa bendita de Jesus. O maior presente que alguém poderia receber está na tua vida. Você é casa de Deus, morada de Deus. Pela primeira vez o coxo está vendo o Evangelho. E o Evangelho não dá esmolas. O Evangelho dá presentes sem medida. Glória a Jesus. O Evangelho chega e sana o problema, resolve o problema. Glórias sejam dadas ao Cordeiro de Deus. Vamos continuar no texto. Versículo de número 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Diga comigo, olhe para nós. Nós queremos muito que Deus faça milagres. E às vezes você encontra pregadores e pastores que criam milagres. Existem igrejas que são regidas por milagres. Todo sermão é preparado pensando no ápice, no momento em que Deus vai fazer milagres. Mas esse Evangelho está nos ensinando, e esse texto está nos reafirmando, que isso não é bíblico. Deus não é Deus porque tem poder para fazer milagres. Porque a igreja não precisa buscar poder para fazer milagres. A igreja precisa buscar santidade para dizer: olhe para nós. Antes de Pedro ter autoridade para dizer levanta e anda, ele teve santidade para dizer olhe para nós. Que adianta um coxo andar se ele não sabe para onde ir? Pastor, é porque eu queria ver um coxo andando. Não. O coxo pode até não andar, mas se ele andar do nosso lado, ele vai encontrar Jesus. Ele vai andar em graça, em perdão e misericórdia. Amém, irmãos? Não adianta nada o coxo andar se ele não sabe para onde ir. E aí o Pedro está nos ensinando algo extraordinário. Pedro está dizendo: melhor do que ter poder para dizer levanta, toma o teu leito e anda, é ter autoridade para dizer olhe para nós. E eu quero dizer aos meus irmãos, eu sonho com a igreja que tem a santidade para dizer olhe para nós. Eu sonho com a igreja que os maridos olhem para a esposa e digam: minha filha, você quer conhecer Jesus? Quero. Pois olhe para a minha vida, você vai encontrar Jesus na minha vida. Eu sonho com a igreja que os pais vão olhar para os filhos e vão dizer: meu filho, você pode não ter muito exemplo lá fora, mas aqui você está guardado, e eu serei Cristo na sua vida, e você verá a glória do Cristo nas minhas decisões. Melhor do que ter poder para curar é ter santidade para guiar. Melhor do que ter poder para curar é ter santidade para guiar. Que essa igreja seja uma agência da presença de Deus. Pastor, eu fui lá e eu não vi muitos milagres acontecendo, viu não? Vai conversar com as esposas. Tem esposa aqui que o marido já está mais gentil com ela. Isso é milagre, glória a Jesus. Vai conversar com os filhos. Tem filho aqui que o pai estava sem querer trabalhar e ele disse: eu vou acordar e vou para o trabalho. Isso é milagre, isso é graça de Deus.
E a saúde de uma igreja está na capacidade que essa igreja tem de definir o caminho. Pedro está dizendo: não adianta, filho, você ter perna para andar se você não sabe para onde ir. E esse é um problema que nós temos, irmãos. Nós queremos que as pessoas venham para o Evangelho e a gente vai lá nos becos, ruas e ruelas e começa a pregar o Evangelho e tentar arrancar as pessoas das garras do diabo. E aí quando as pessoas chegam aqui, a gente diz assim: você pode vir, mas não tanto. Você pode entrar, mas não com essa roupa. Você pode sentar, mas não aqui. Você pode falar, mas não assim. Você pode dizer, mas não isso. Você pode usar isso aí, mas não isso. E a gente começa a dizer o que a pessoa não pode fazer. Isso não é obra nossa, isso é obra do Espírito. É o Espírito de Deus quem cuida. É o Espírito de Deus quem liberta. É o Espírito de Deus quem transforma. É o Espírito de Deus quem muda vidas. Quem acredita que o Espírito de Deus está nesse lugar e que é poderoso para mudar vidas nesse lugar, glórias sejam dadas a Ele. A gente só vai dizer uma coisa: olhe para nós. Nós estamos seguindo o Mestre, estamos olhando para o Mestre e vamos continuar adorando e bendizendo o Mestre. Aleluia. Eu não estou nem olhando para a Cíntia, que ela disse não era para me gritar não. Pregue conversando. Eu não sei mais nem o que é dor de cabeça, por isso que eu estou dando esses gritinhos aqui. Glória a Jesus. Pode ser a última mensagem, né, irmão Martim? Então tem que pregar com vontade mesmo. E aí os discípulos dizem assim: olhem para nós. Nós queremos, antes de ser instrumento de saúde, nós queremos ser instrumento de direção. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é extraordinário. Isso é uma das verdades mais bonitas do Novo Testamento. Olha aqui para o microfone, por favor. Não tire a atenção, tá? E ele, versículo 5, os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Tem muita gente assim, irmãos. Tem muita gente que se aproxima do Evangelho esperando receber coisas. Não está aqui por causa do que Deus é. Está aqui por causa do poder que Deus tem. E a gente não pode usar esses estratagemas. As pessoas não devem vir a Cristo por causa do medo. É muito comum você ver nas mensagens evangelísticas as pessoas pregando sobre o inferno, falando sobre a sucursal do inferno, falando sobre o diabo e os seus demônios. E aí as pessoas assustadas recorrem a Jesus. Mas o que é Jesus para um assustado? Um porto seguro. Mas Jesus não assombra as pessoas. Nós não precisamos inspirar o medo para pregar o Evangelho. Existem outras pessoas que ao invés do medo, usam os presentes. Eu estava passando ontem, procurando um programa para assistir em casa, à noite, e aí caiu no programa na hora que tinha um pastor dessas pseudo-igrejas. E aí a Cíntia até disse assim: o que é isso aí? E ele dizia assim: venha e traga sua garrafa vazia. Na entrada do templo, você vai receber o sangue de Cristo. E aí tinha uma cruz, uma cruz de vidro, cheia de um líquido. Acho que ali é Quick, né? É o novo. É um Kisuke. É o Quick. Gente, aquele negócio estranho. E aí estava lá aquela cruz e uma multidão de gente se aglomerando com as garrafinhas. E tinha gente com pouco café levando garrafinha pequena e gente levando garrafão. E o charlatão dizia assim: com o primeiro gole, todos os seus problemas financeiros serão resolvidos. Aí eu pensei, deve ter veneno.
Quando você morre, não zera as contas, né, Márcio? Não fica mais devendo nada. Então, se for veneno, tá tudo pago. Porque não precisa mais pagar depois que morre, né? Não é assim, irmão Martim? E aí a oferta que se está apresentando, ou é a oferta do medo, ou é a oferta do imediatismo. As pessoas não têm que vir a Jesus com medo do inferno. As pessoas têm que vir a Jesus, porque Ele é a única esperança. As pessoas não têm que vir a Jesus por causa daquilo que Ele pode nos dar. As pessoas têm que vir a Jesus porque Ele é tudo. Tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a vida, irmãos, Ele é a vida, e nós precisamos estar imbuídos dessa consciência. Ele é a própria vida. E aí aquele coxo ficava olhando, esperando, e olha o que a Escritura diz, versículo de número 6, Pedro porém disse-lhe, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus o Nazareno, anda. É muito clássica a história de Tomás de Aquino, quando o Papa Inocêncio chama ele, e chama ele numa antessala, a igreja já prosperara, e a igreja já angariara muito dinheiro, e o Papa então chama ele e diz assim, veja Tomás, a igreja primitiva não tinha prata nem ouro, e a igreja primitiva reclamava porque não tinha prata nem ouro, e diz a história que ele estava com muito dinheiro, das muitas maluquices e das muitas indulgências sobre a mesa, e ele apresenta então ao monge, veja, pelo que o teólogo Tomás olha para ele e diz assim, muito bem, e aí o Papa olha para ele e diz, a igreja agora não precisa mais dizer, não temos prata nem ouro, veja quanto dinheiro a gente tem. E aí o teólogo olha para ele e diz, é verdade, a igreja não precisa mais dizer, não temos prata nem ouro, mas a igreja também não pode mais dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. A igreja ganhou poder, ganhou dinheiro, mas perdeu o poder. Olha que coisa interessante. A igreja conquistou algumas coisas, mas perdeu o essencial, a autoridade para dizer, em nome de Jesus, levanta, toma o teu leito e anda, em nome de Jesus, seja salvo, em nome de Jesus, receba saúde, em nome de Jesus, receba libertação, em nome de Jesus, seja alterado em sua vida e graça, em nome de Jesus, que a bondade de Deus se estabeleça na sua alma. E aí nós precisamos pensar sobre isso, e fazer uma reflexão muito clara do que é o Evangelho na perspectiva desse coxo. O que é esse Evangelho, irmãos? Será que é um Evangelho que dá a ele apenas a capacidade de voltar a correr? Ou é um Evangelho que dá a ele a capacidade de perceber o divino? De perceber que a sua relação com Deus não está ligada àquilo que Deus faz, mas àquilo que Deus é. Que aquilo que Deus faz não define o divino, porque Deus faz tudo o que Ele quiser. Deus é o eu sou. Por que Ele é o eu sou? Porque daqui a 1 bilhão de anos Ele continua sendo o mesmo. Bendito seja o nome de Jesus. Mas eu não posso dizer a mesma coisa ao meu respeito. Amém, irmãos? Porque eu não sei o que serei amanhã. Eu não sei o que serei daqui a uma semana. Eu não sei o que serei daqui a 2 minutos. A única coisa que eu sei é que se Deus quiser, eu continuarei sendo dele. Se Deus quiser, eu continuarei adorando a Ele. Se Deus quiser, eu continuarei nesse lugar me prostrando ante a presença dEle. Se Deus quiser, eu continuarei cuidando da minha família e cuidando da minha casa. Se Deus quiser, eu continuarei preservando aquilo que é bom, agradável e perfeito, e que bendiz o nome do Senhor. Mas só Ele sabe todas as coisas a nosso respeito. Só Ele sabe. Que nós possamos preservar isso nessa noite. Esse coxo teve uma percepção de reino diferente, e essa percepção de reino mudou não apenas a história desse homem, mas muda a nossa história nessa noite.
Que nós possamos, ao chegar à porta formosa, por que é formosa? Era uma porta feita de bronze polido, corinto, com 22 metros de altura. A porta era bonita demais. O lugar era extremamente adequado, havia beleza e ao mesmo tempo quebrantamento. As pessoas subiam para orar. E ele entende naquele lugar bonito, um lugar interessante, para ele estar ali pedindo. É uma leitura incoerente do Evangelho, porque Deus não se revela na porta formosa. Deus se revela no altar do sacrifício muitas vezes, e é um lugar putrefo, indesejável aos olhos. Mas foi naquele lugar que o cordeiro gritou, e foi naquele lugar que o maldito madeiro matou aquele que mais tarde mataria a própria morte. Ao Cordeiro de Deus seja toda a honra nessa noite. Ao Cordeiro de Deus seja toda a adoração nessa noite. Nós não somos mais coxos, nós não somos mais pedintes, nós não estamos aqui por causa da beleza da porta, nós não estamos aqui por causa de esmolas, nós estamos aqui porque o Cordeiro de Deus se entregou por nós. O Cordeiro de Deus nos deu vida e vida com abundância. Vou concluir o sermão. Pedro olha para aquele homem e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Tudo que a igreja tem, ela não pode negar. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho dou. O que a igreja tem, ela tem que entregar. Nós somos portadores do Evangelho. E aquilo que nós temos, nós precisamos entregar. Não é propriedade nossa. O que nós temos, nós entregamos. Amém, irmãos? E aí ele diz: em nome de Jesus, levanta. Versículo de número 7. E tomando-o pela mão direita, diga comigo, tomando-o pela mão direita, o levantou. Pedro disse assim: em nome de Jesus, levanta e anda. Ele continuou inerte. Aí Pedro foi até ele, estendeu a mão e levantou. Aleluia. Você pode nunca receber o dom de Pedro. João não recebeu. Não tem nenhum registro de nenhum milagre feito por Jesus por meio do ministério de João. Pedro, só a sombra de Pedro curava. Paulo tinha esse dom, mas não foi dado a todos. Então você pode não ter o dom de Pedro, de curar pessoas a partir do Evangelho enxertado na sua alma. Mas você pode esforçar-se em levantar alguém que está caído, em ajudar alguém que precisa de auxílio, em confortar alguém que precisa de ombro. Glória a Jesus, glória a Jesus. E nós teremos muito mais poder se nós entendermos que a nossa mão estendida para ajudar quem precisa é a mão que vai sarar a nossa igreja. Glória a Jesus. Todo o poder que Deus precisa numa igreja é o poder de compreender que todos nós, sem dom de curar, temos dom de levantar aqueles que estão caídos e desacreditados. Amém, queridos? Então que nós possamos fazer usufruto desse dom e levantar pessoas que estão feridas. E sabe o que a Bíblia diz, queridos, para a gente concluir? São 9h em ponto e a gente vai para casa. De um salto,
ele se pôs em pé e passou a andar. E aí a notícia melhor de todas: entrou com eles no templo. 40 anos na porta. Quando ele se encontra com o Evangelho, ele entra no templo. Glória a Jesus. Essa é uma profecia messiânica que se cumpre. Isaías havia dito que os coxos saltariam como servos. Glória a Jesus. E o que é mais interessante é que ele não fica apenas em pé para andar, ele fica em pé para correr em direção a Deus. Ele fica em pé para entrar no templo e para orar. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. Que nessa noite nós possamos firmar os nossos pés, mas possamos saber qual é a direção de Deus para nós. Eu vou cantar um corinho e eu queria que você me ajudasse. Ao único você que ouviu o Evangelho nessa noite e entende que precisa de restauração, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Você que está sentindo o seu coração vazio, distante, alheio às coisas dos céus, mas que deseja nessa noite receber de Deus a sua graça, para voltar a produzir com maior intensidade, corra aqui à frente. Nós queremos orar por você. Todos os senhores, né? Hoje à noite, né? Coroamos.